Graça e paz, gente, shalom. Vamos aqui ler em Romanos, capítulo 8 e o versículo 18, que diz assim: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos lá para Êxodo. Vamos ler aqui em Êxodo, capítulo 16 e o versículo 10. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles viraram para o deserto, eis que a glória do Iud-Rei-Vav-Rei apareceu na nuvem. Agora vamos para o capítulo 14. Capítulo 14, vamos ler do 16 ao 20. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Iud-Rei-Vav-Rei quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Elohim, que ia diante do exército de Israel, se retirou e... Deixa eu levantar aqui a câmera. Se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de fogo, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro, né? Isso é tremendo, né? Quando o Eterno está iluminando a sua vida, você vê as coisas claramente. Mas muitas vezes as pessoas ao seu redor não enxergam. E aí há uma reação negativa, inconsciente, muitas vezes espirituais, de olhar para você e falar: por que você enxerga e eu não estou enxergando? O que é que você está vendo? Eu não estou vendo, tá? É assim mesmo, entendeu? Eu não estou vendo nada. Quem abriu os seus olhos? E às vezes você tem vontade de abrir os olhos de todo mundo ao seu redor, mas depois que você leva algumas pedradas, você vê que você não tem condições de abrir os olhos de algumas pessoas, só o Eterno. E a Ruxa disse: não dê as pérolas aos porcos, porque eles se virarão contra você e vão tentar devorar você. A revelação, gente, é espiritual. Quando uma pessoa capta, né, ela entende com poucas palavras. Ela já entende tudo, certo? Então a gente semeia, mas quem faz a obra é o Elohim. Gente, o Elohim tem a ver com pensamento, tá? O nome Elohim tem a ver com pensamento. Depois eu vou trazer isso direitinho para vocês. Então, é ele que abre os olhos, né? Só ele pode converter uma pessoa, só ele pode revelar algo à pessoa. Nós não temos condições, né? A verdade nos dá força, mas ninguém vai para o engano por acaso, certo? Porém, por mais pesado que pareça ser a verdade, permaneça na verdade. Porque pesado é o caminho da mentira, tá? Lá na frente se torna um caminho de dor e de pranto, tá? O da verdade não, né? Por mais que as pessoas fiquem contra a gente, por mais que se levantem pessoas contra a gente, porque é assim mesmo, entendeu? Eu vivi isso, né? E vivo isso. E eu aprendi que
quem tem luz, né, incomoda quem está no escuro, certo? Quem é luz incomoda quem está no escuro. Então é isso mesmo, porque a verdade, ela é uma luz, né? Então ela clareia, ela alumia, e essa claridade incomoda algumas pessoas que estão no escuro, né? Falar uma história aqui que o meu pastor, né? Meu pastor não, né? O pastor da onde eu fazia parte na época, né? Que eu vivia na igreja, no sistema religioso. Ele contou uma história até interessante, né? Que ele falou que toda vez que o vagalume passava, a serpente queria dar o bote nela, né? A serpente ficava tentando abocanhar o vagalume toda vez. E aí uma vez o vagalume perguntou: por que toda vez que eu passo aqui você tenta me dar um bote? E aí a serpente disse: porque a sua luz me incomoda. E é isso mesmo. Toda vez que o vagalume passava, a luz do vagalume incomodava a serpente. E é assim com a gente, né? A gente que tem luz incomoda, né? Algumas pessoas que realmente foram picadas pelo veneno da serpente, né? E é complicado, porque as pessoas não conseguem enxergar o que a gente enxerga, não conseguem ver o que a gente vê. Eu lembro lá atrás, quando o Eterno me revelou o nome dele, eu comecei a falar. Tem uma irmã aqui, bem pertinho aqui da minha casa, sabe? E ela olhou assim para mim, uma pessoa que não tem muita coisa assim, vive na igreja desde nascença, mas gosta de olhar a vida dos outros, né? Não vou estar aqui falando da vida de ninguém, porque eu não, nem posso me comparar, nem posso julgar ninguém. A Bíblia diz: não julgue para não ser julgado. E eu entendo que quando a Bíblia fala isso, é porque se a gente julgar, amanhã ou depois a gente vai estar fazendo igual ou pior, né? Então vamos deixar esse fato para lá e falar o fato que aconteceu, que ela fez comigo, né? Que não foi só esse, né? Eu realmente falei de fofoca porque era uma pessoa que realmente vivia fazendo fofoca ao meu respeito, tá? Mas teve uma vez, né? Depois que o Eterno me deu o nome dele, ela olhou para mim e eu vi a maneira da pessoa falar, a arrogância, a coisa assim. Ela olhou para mim e disse assim: ai, Deus só deu isso a tu. Mesmo assim, eu olhei assim, eu disse: nossa. Eu disse: bom, se ele só deu a mim, eu sei que ele me deu. E realmente depois lá na frente a gente viu, né? Porque eu me aprofundei muito, eu busquei muito e realmente vi, né? Que era como ele tinha me dado. Então isso incomoda algumas pessoas. Por quê? Exatamente. Ela diz assim: gente, aí na língua dela, né? Ela falou: Deus só deu a tu. Por quê? Porque ela não via, né? O que eu estava vendo, né? O Eterno não deu para ela o que me deu. Então ela não conseguia enxergar, né? O que era que eu tinha, que o Eterno não tinha dado a ela. E é assim, gente, a luz, né, incomoda realmente. Mas continue, tá? Na luz, continue na verdade, mesmo que traga alguma dor, né? Algum sofrimento. Muitos até têm medo, né, de falar a verdade. Eu nunca tive. Nunca tive medo, desde que o Eterno me deu a verdade. Eu saio falando às quatro ventos, aonde eu estiver, falo sem medo. Entendeu, gente? Fique firme na verdade, tá? Não tenha medo, né? E ainda que cause alguma dor, algum constrangimento, algum sofrimento a você, siga em frente, tá? A dor faz você mais forte. O medo faz você mais corajoso, tá? E com isso tudo a gente vai adquirindo paciência. E aí a paciência faz você mais sábio, entendeu? Então espalhe aquilo que você quer receber de volta. Não tenha medo, entendeu? Não olhe para as circunstâncias. Apenas faça o que o Eterno mandou você fazer e acabou-se. Se ele mandou, ele garante. Amém? E ele continue nos abençoando.